Olha, eu preciso confessar para vocês que teve momentos na minha vida que eu deveria ter orado mais, eu deveria ter perseverado, eu deveria ter continuado. Mesmo que as pessoas ou as situações estivessem declarando para mim assim, olha, não adianta mais orar, não adianta mais insistir nisso, eu deveria ter perseverado. Em muitas situações da minha vida eu não perseverei. E sabe quem perdeu com isso? Somente eu. Só que eu tenho uma reflexão para a sua vida nesse momento aqui, que eu tenho certeza que pode mudar a sua história para sempre. Se você não me conhece, meu nome é Alisson Vieira e eu estou aqui para mais um vídeo. Eu quero agradecer as 700 pessoas que já estão inscritas no nosso canal. Eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando, te dando graça. E essa palavra que eu tenho hoje, ela é especial para alguém que recebeu uma sentença sobre a sua vida dizendo que acabou. A Bíblia vai me dizer, no capítulo 6 de Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 6, versículo 10, a Bíblia vai dizer o seguinte: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ou o decreto estava assinado, ele entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como eu também costumava antes fazer. Sabe o que é isso aqui? Perseverança, independente da circunstância. Daniel, ele recebe uma sentença, um decreto. Olha, não pode fazer pedido algum a outro Deus, senão o da Babilônia ou ao rei. As pessoas tramaram contra Daniel porque elas queriam pegar Daniel na sua fidelidade. Só que ainda que a sentença já estava dada dizendo assim, olha Daniel, se você for pego em oração, é o seu fim. Se você for pego acreditando que Deus, o Deus que você serve, vai fazer alguma coisa a seu favor, é o seu fim. Porque atrás desse decreto tinha uma sentença muito dolorida, que era ser lançado em uma cova de leões. Só que Daniel, mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo da situação que era impossível ele livrar daquilo, se ele mantesse a fidelidade com Deus, ele preferiu ser fiel a Deus. E ele preferiu manter o diálogo, a conversa com Deus, a comunhão diária. Sabe, o que isso tem a ver com você, talvez você está pensando? É que talvez você pode ter recebido sentenças sobre a sua vida nos últimos dias, de pessoas que disseram assim, olha, seu filho não tem mais jeito. Olha, as drogas não tem mais jeito, já assolou algum parente seu. O seu marido não vai conseguir livrar da bebida, essa bebida consequentemente vai trazer uma doença que vai matar ele. Olha, o câncer que chegou não tem como, não tem cura, não tem jeito. E não tem como você pagar as contas desse mês, não tem como você romper esse ano. Tá tudo ruim para você. Talvez as sentenças que você está recebendo sobre a sua vida são sentenças de que acabou. É o fim da história, ponto. Só que você precisa perseverar em oração e acreditar que o Deus que nós servimos, ele é o Deus do impossível. E ainda que pareça que Deus está em silêncio, ele está trabalhando. E a Bíblia vai dizer lá em Isaías que desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu um Deus além de ti, que trabalham para aqueles que nele esperam. Sabe, esse Deus ele trabalhou de forma tão poderosa para Daniel que Daniel foi lançado na cova dos leões, leões famintos. E Deus envia um anjo para proteger Daniel dentro da cova dos leões. Sabe, Daniel ele não deixou de passar pelo processo, ele passou pelo processo. Sabe, Daniel não foi porque ele orava, ele não passou dificuldades, ele passou. Ele passou por perseguição, ele foi lançado na cova dos leões e parecia que o fim ali era aquilo, não tinha mais volta. Só que Deus protegeu Daniel em meio ao caos. Deus salvou Daniel em meio ao caos. Deus livrou ele em meio à tormenta. E eu quero dizer para você isso aqui, ó, não importa a situação que você esteja vivendo. O Deus que nós servimos, ele é poderoso para te livrar, para te guardar e fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Afinal, a própria Bíblia diz que os seus planos são muito maiores do que os nossos. E é isso que eu quero que você entenda nesse dia. Não importa se as pessoas estão dizendo que acabou,
que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que vai morrer, que já era, que é o ponto final da sua história. Se você perseverar em oração, ainda que realmente a consequência seja talvez não aquilo que você esperava ou que você desejava, Deus vai trazer um acalento ao seu coração dizendo que os planos dele são melhores do que os seus. E a vontade dele, quando você entender pelo relacionamento seu através da oração, ele vai te falar que os planos deles, além de ser maior, a vontade dele sobre a sua vida é boa, agradável e perfeita. E você vai compreender isso. Você precisa perseverar em oração até que você entenda que a última palavra sobre a sua vida, quem dá, é Deus. E é essa palavra que eu quero deixar para você nesse dia. Não importa a circunstância, os ventos, o tempo, não importa. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu estou sentindo Deus aqui, eu sei que Deus está falando com você. Então que Deus possa continuar abençoando a sua vida, independente do que falarem. Receba sobre a sua vida somente a palavra de Deus. Wallace, mas Deus deixou pessoas aqui capacitadas, sim. Mas deixe que o seu relacionamento com Deus faça com que a voz de Deus, a vontade de Deus prevaleça sobre você. Enquanto Deus não estiver falando nada, persevere em oração. Continue orando, buscando, colocando seus filhos, sua família, sua casa no altar de Deus, porque muito maior é o que Deus pode fazer. A oração é a chave para a vitória. A oração nos aproxima de Deus, então que você possa cada dia mais se aproximar mais e mais de Deus, a ponto de entender qual é a vontade dele e viver em plenitude com a vontade dele e viver feliz, porque é isso que ele tem para a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe e eu te espero no próximo vídeo.